Olá, eu venho lendo o Antigo Testamento, né? E eu fico assim impressionada com tudo aquilo que Deus assim falou com o povo, né, de Israel, com o povo de Israel, com a tribo de Judá, e ele foi falando, e vinha desde o início, né, desde o Gênesis, e depois veio Moisés, fez as 10 pragas, trouxe as 10 pragas para o Egito, foram para a Terra Prometida, era para terem chegado rápido, mas por causa do pecado, eles ficaram 40 anos no deserto, e depois eles foram conquistando as terras, e Deus sempre abençoando. E depois que eles estavam na terra prometida, que era a terra que manava leite e mel, no sentido de que era uma terra frutífera, que eles plantavam e a terra dava 100 por um, né? Então, o que é que aconteceu? Eles começaram a fazer ídolos no seu coração e nas suas vidas. E a Bíblia lá, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles vão falando sobre isso, dando tempo para que eles se arrependessem dos pecados deles, para que eles se voltassem para Deus, para que eles fizessem jejum, pranto, oração, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. Porque se eles obedecessem, eles estariam sempre vivendo pela graça, bondade de Deus em tudo, não apenas na salvação, mas no processo de santificação e também na vida espiritual e material. Porém, eles começaram a ter uma mente mais cheia das coisas do mundo, das carnalidades da época, daquilo que vinha à época que eles começaram a ver nos outros povos, vislumbrar, né? Nos outros povos, e começaram a se esquecer de Deus e começaram a criar um monte de coisas como costume para eles também. Quando eles sabiam que um dos mandamentos era amarás a Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o outro segundo semelhante tinha outro também, não farás para ti imagem de escultura, e também para nunca colocar no seu coração nada que fosse maior do que Deus, né? Só que eles não entendiam isso, eles entendiam, mas queriam fazer o eu. E aí, quando chega em Ezequiel, olha que os outros profetas já vieram falando, porém, quando chegou a vez de Ezequiel, a gente percebe que Deus estava muito triste. Já pensou? O próprio Deus. Outro dia eu falei, né, sobre a soberba de Israel e a muita soberba, né, de Judá. E aí ele falou assim: portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. E ele começa a falar: por que vocês querem sair do meu amor, da minha graça? Sabe por que vocês querem sair da minha bondade para com vocês, do amor que eu tenho para com vocês, que é o amor maior, né? E Deus sabia, eles sabiam que Deus era o único Deus, o único Senhor, que não tinha outro Deus igual a Ele. Ele é o grande eu sou, o El Shaddai. Como é que eles ousavam tirar Deus do seu coração e começar a fazer ídolos no coração para eles, né? E aí, com certeza, isso não agradou o coração de Deus. No verso 16 fala assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que esses 3 homens estivessem no meio de vocês, eles salvariam apenas a vida deles, mas eles não salvariam nem a seus filhos, nem a sua casa, nem a terra, todos seriam assolados. Veja bem, ele faz uma referência a 3 pessoas. Ainda que esses 3 homens, quais foram esses 3 homens? Tá aqui, ó. Noé, quem mais? Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Gente, Daniel foi um exemplo de profeta de Deus, né? Um homem que se dedicou inteiramente ao Senhor. Noé chamavam-no de louco, porque um homem que fica 100 e poucos anos fazendo uma arca, né? Não é fácil. Riam dele. Tá louco, Noé? Para que você está fazendo isso?
E ele continuava falando e dizendo que o mundo ia realmente, quem quisesse se salvar teria que entrar na arca. E ninguém queria. E Jó foi um dos homens que, humanamente falando, né, eu não vejo ninguém que sofreu tanto como Jó. Tanto como Jó. Ele perdeu absolutamente tudo. Só não perdeu Deus na sua vida, porque Deus ninguém perde. As pessoas podem se afastar de Deus, não querer mais Deus na sua vida e pode até apostatar da fé, como a gente vê muitos por aí. Porém, Deus está sempre disponível. Deus está sempre a um passo de uma oração. Se a pessoa o buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Deus estará sempre ali para ouvi-lo, se verdadeiramente houver arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não adianta. A pessoa pode ficar com remorso, mas arrependimento é diferente. Arrependimento é mudança de vida, né? Então, Deus de novo fala para o profeta Ezequiel: olha, Ezequiel, ainda que Noé, Daniel e Jó viessem interceder por eles, eu não aceitaria a intercessão dele. E se eles estivessem nessa terra, os três se salvariam, mas nada, absolutamente nada se salvaria. Então, gente, o cálice da ira de Deus já estava assim, né? No teto. E olha que ele teve limites. E ele é tão misericordioso, tão misericordioso. A misericórdia de Deus não tem fim, né? E ele sempre estava dizendo: convertei-vos. Vamos, se convertam a mim de todo o coração de vocês. Mas eles não queriam se converter a Deus. Eles queriam continuar na vida que eles estavam, aproveitando o que eles achavam que era aproveitar a vida. Tinha ídolos em seus corações, ao ponto dele chamar Ezequiel e falar assim: Ezequiel, vai nesse lugar. Aí manda Ezequiel ir. Aí fala assim: olha, tem uma fresta aí, olha pela fresta. E quando Moisés olhou, quando Ezequiel olhou, lá dentro tinha muitas pessoas, sacerdotes, um monte de pessoas cheias de ídolos, adorando a outros deuses e não ao grande eu sou, ao El Shaddai, ao Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, Senhor, justiça nossa. Olha, Deus foi muito misericordioso com o povo. Mas como eles não ouviram a Deus, infelizmente, chegou o rei da Babilônia, acabou com Israel, com Judá, e foram todos espalhados pela face da terra. Só em 1948 é que a gente percebe que voltou o Estado de Israel. E aí as pessoas começaram a voltar para o Estado de Israel. E até hoje a gente nota a luta que está, né? Mas é interessante como que Deus é amoroso, como que Deus ama os seus filhos. E ele se entristece quando as pessoas fogem da palavra dele, quando as pessoas não querem seguir a palavra dele. Sabe, eu fico pensando, porque eu já andei algumas estradas bastante para a glória de Deus até hoje. E eu disse sim para Jesus, ao chamado de Deus, com 6 anos, como eu sempre falo. E com 6 anos, quando eu disse sim, era sim. Nunca mais passou a ser não, era sim. O sim para Deus é sim sempre. E nunca tive, assim, vontade de fazer coisas que entristeciam ao meu Deus, porque eu amava tanto ao Senhor. E, na verdade, não é só amar, é temer ao Senhor. Temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, Vera, você é santinha? Que nada. Eu era, santinha não, nunca fiz nada que fosse de encontro à palavra de Deus no sentido de ferir algumas coisas. Mas eu gostava de brincar, eu passeava, eu ia para as praias com os amigos, nós íamos para os parques de diversões, minha mãe deixando, obviamente, né? E eu sempre ia, às vezes uma irmã ia, às vezes, mas muitas colegas iam juntas, né? Então, a gente se divertia, nós éramos muito felizes na nossa infância, na adolescência igualmente. E depois que eu casei, fui muito mais feliz, porque aí tinha meu marido para sair comigo, né? E Deus é tão maravilhoso que ele nos deu assim uma vida, né? Com percalços, claro que teve, né? Essa vida
aqui na Terra só não tem problemas quem já partiu para a eternidade. Porque quem vive aqui vai ter o quê? Vai ter ventos contrários, vai ter tempestades, vai ter tufões e vai ter bons portos. Mas até você chegar nos bons portos, você passa por muita luta, é muita tribulação às vezes, mas nós temos uma promessa de Deus, sabe qual é? Ninguém é provado além das suas forças. Deus não prova ninguém além das suas forças. Aí você fala assim, como é que ele provou Jó? Jó não foi provado além das suas forças, porque senão ele teria apostatado da fé. Haja vista que quando a esposa dele falou, tu ainda está adorando esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó falou, tu falas como qualquer doida. Deus nos deu o bem, não viria também o mal sobre nós? E ele continuou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E quando Deus chegou para Jó e começou a fazer um monte de perguntas para eles, finalmente ele disse, Senhor, não, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo e me abobino no pó e na cinza. E Jó derramou seu coração diante de Deus. E a Bíblia fala que Deus mandou 3 homens, né? Os 3 amigos dele que o acusaram de pecado, de um monte de coisas erradas, porque quando as pessoas estão sofrendo alguma coisa, as pessoas logo falam, alguns, né? Pecado, pecado. Não é, gente. Às vezes a Bíblia fala que Deus nos disciplina para que nós cresçamos, para que nós aprendamos, para que nós tenhamos sustentação da nossa fé. E cada luta que a gente ganha, cada vitória que a gente vence, é mais uma etapa que a gente venceu na nossa vida terrena. E a nossa fé, por isso que ela é igual um grão de mostarda. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Ai, mas eu não precisaria de ter tantos problemas na minha vida. Para que isso? Olha só. Você quer ser diferente? O próprio Jesus, o próprio Cristo, Filho de Deus, o Filho de Deus, que era Deus, que é Deus, quando estava aqui na terra, ele sofreu muito, ele foi escarnecido, ele foi expulso de alguns lugares. Na hora da morte dele, as pessoas cuspiram nele, debocharam dele, maltrataram ele foi escarnecido, açoitado. Gente, mas o mais difícil para Jesus foi ele que nunca ter cometido pecado, se fazer pecado por nós. E foi exatamente nessa hora que ele pôde sentir o pecado da humanidade, que ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus não podia estar juntamente com ele, porque Deus não é pecado. Deus não aceita pecado, e ele não podia ter o pecado. Mas o Filho dele teve os nossos pecados todos sobre ele. E é por isso que quando ele gritou na cruz, está consumado, está pago. Tudo que o homem fez, tudo que ele fez de errado ali no Éden, agora está pago com meu precioso sangue. Eu paguei o preço e agora todos eles que reconhecerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, e o aceitarem viver para Ele e para Deus, para a glória de Deus, eles serão salvos. Que maravilha, né? Deus é muito maravilhoso. Eu não me canso de vislumbrar, visualizar, pensar na bondade tão infinita de Deus, porque nós somos tão pequenos, né? Nós somos tão pequeninos e mesmo assim Deus sabe o nosso nome. Ele sabe o nome da estrela, não vai saber do nosso? Claro que Ele sabe. E por Ele saber o nosso nome, Ele nos ama com amor eterno e com laços de amor Ele nos atrai. Você quer? Você já tem Jesus na sua vida? Você já falou, Senhor Jesus, vem, Senhor, a minha vida é tua. Eu quero dizer para o Senhor, Pai, que eu digo sim ao chamado que o Senhor fez para mim. E eu digo sim ao que Jesus pagou ali na cruz do Calvário. Todos os meus pecados estavam sobre Ele. E eu peço que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado. E aí você é salvo. Jesus vem morar em você. E um dia, quando Ele voltar, você irá morar lá no céu juntamente conosco, com todos os filhos de Deus. Viveremos para sempre na presença do Senhor. Bênção, né? Então, leia a Bíblia,
Busca ao Senhor de todo o seu coração